Fala galera, tudo certo? Vamos lá continuar evoluindo a nossa aplicação? Tem muita coisa bacana que a gente vai ver nesse vídeo, ok? Bom, vamos lá. Então, na última videoaula a gente adicionou um escutador de evento, né, ao evento do clique, adicionando através do Event Listener, né? E para ele a gente passou uma função, ou seja, aquele bloco de código armazenado na memória para ser executado quando o clique acontecer, a gente passou ele através de uma variável. Já vimos vários conteúdos, várias coisas interessantes, está na hora da gente começar realmente a evoluir essa nossa aplicação, ok? Bom, como assim evoluir a aplicação? Evoluir de forma correta. Vamos dar uma relembrada aqui de como que funciona um formulário em HTML. O que é isso, né? Um formulário HTML, ele empacota, ele circula, ele fecha, né, uma série de campos, aonde a gente, através dos inputs, disponibiliza campos para o usuário digitar informações, ok? Qual é a finalidade de um formulário? É que assim que eu adicionar essas informações dentro desses campos que a gente possibilita para o usuário, por exemplo, né, aqui a gente tem o campo nome do produto, quantidade e valor, quando eu clicar num outro elemento chamado submit, que é um botão, o que ele faz? Ele pega essas informações e submete. Então, o formulário é para isso, tá? Toda vez que a gente, então, utiliza um formulário em HTML, é porque a gente quer coletar aquelas informações e submeter ela para ser processada de alguma forma. Pode ser processado lá num servidor, numa máquina que está na internet, num back-end, tá? Ou pode ser processado localmente, igual a gente está trabalhando com essa aplicação que nós estamos desenvolvendo nessa trilha de JavaScript, ok? Então, vamos lá. Para que eu trabalhe de forma correta o processamento dessas informações e aí essa lógica que a gente está criando da nossa aplicação, eu vou usar o formulário, tá? Então, eu vou usar o formulário e especificamente o método, né, o evento de submit que acontece quando eu clico no botão Input Type Submit, tá? Que é esse botãozinho aqui do input que a gente colocou com um sinalzinho de mais quando a gente está adicionando alguma informação, ok? Então aqui eu tenho o formulário, beleza, se eu vou adicionar um escutador de evento para o evento submit do formulário, lembra da lógica? Eu já falei, né? O legal é que a gente tenha a lógica para que a gente não se perca na implementação. Então, se eu não vou adicionar código dentro do HTML e eu estou adicionando código JavaScript na parte de um arquivo externo, então eu tenho que primeiro capturar esse meu elemento form, para que eu possa manipulá-lo de uma forma mais correta dentro do meu arquivo do JavaScript, ok? Então vamos lá, primeira coisa, identificar o elemento. Então eu vou colocar id igual a form1. Vou colocar o número 1, por quê, pessoal? Porque geralmente uma aplicação pode ter mais de um formulário dentro da mesma página. Então vai se acostumando a colocar form1, form2 ou um formulário, uma variável, uma identificação que seja mais intuitiva para aquele formulário. Nesse caso, como a gente tem um e é bem básico, então eu vou colocar como form1, é a identificação dele, ok? Beleza. Agora aqui no nosso JavaScript, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Depois que a gente identificou, a gente tem que capturar o elemento para que a gente possa manipulá-lo, para que a gente possa adicionar um escutador de eventos, para que a gente possa fazer alguma coisa com esse elemento. Então, bora lá criar aqui uma variável, let. Eu vou chamar essa variável de formulário. E o que eu vou guardar nesse formulário? Eu vou guardar o elemento form que eu capturar aqui no JavaScript. E como que eu capturo? Uso o document, tá? E aí, pessoal, existem algumas formas que eu posso capturar elementos dentro de um JavaScript. Então eu posso usar o document.getElementById, que é o que a gente já utilizou nas aulas anteriores. Eu também posso usar uma outra função, um outro método. Pessoal, método e função é sinônimos, tá? São só nomes diferentes, mas para a mesma coisa. Então, eu posso aqui utilizar uma função ou um método que é chamado de Query Selector, tá? Olha que beleza, o VS Code sempre ajudando a gente, né? Então, Query Selector, ok? Ele também
captura os elementos dentro de uma página. Mas aí você me pergunta, por que eu não usaria o getElementById e usaria o querySelector? Ambos fazem as mesmas coisas. Não tem diferença nenhuma do querySelector e do getElementById. Com exceção de que o querySelector, ele me dá mais opções, tá? Opções de seleção, por exemplo, o getElementById só permite que eu selecione, que eu capture aquele elemento através do ID que eu dou para ele aqui na página. O querySelector, ele trabalha com os seletores CSS. Lembra dos seletores CSS? Eu posso aplicar um estilo através do ID, eu posso aplicar um estilo através da tag, eu posso aplicar um estilo através de uma classe. Então quer dizer o seguinte, que com o querySelector eu posso selecionar um elemento, por exemplo, esse form, utilizando o ID ou utilizando a própria tag form. Nesse caso, pessoal, em específico, eu não precisaria então dar um ID para esse formulário. Por quê? Porque eu só tenho um formulário na tela. Então eu vou remover esse ID, como eu tenho um formulário só, e eu vou usar o querySelector para selecionar esse elemento form utilizando o próprio nome da tag. Então eu abro aqui, passo um parâmetro para o querySelector, então entre aspas eu coloco o nome da tag que eu quero que ele selecione. Ok? Bom, se tivesse mais de um formulário, o que ia acontecer? Ele ia capturar o primeiro e ignorar os demais. Então, ou seja, a gente usa esse tipo de seletor e coloca o nome da tag quando a gente tem ali certeza que tem uma tag só, tá? Pelo contrário, por exemplo, eu poderia deixar aqui o ID form1 e aí aqui também no querySelector eu utilizar o ID ao invés da tag. Só que aí eu tenho que colocar igual eu coloco no CSS, a sintaxe, hashtag form. Então, quando a gente está desenvolvendo um CSS para um determinado elemento de uma página, a gente formata aquele cara através do ID, então a gente coloca a hashtag. Ou através da tag, que a gente coloca o próprio nome da tag. E também eu poderia selecionar se fosse uma classe. Então aqui, ao invés de ter um ID, eu coloco a palavra class form1. Tiago, essa classe não existe, não tem problema. O navegador ignora as classes que não existem. Então eu posso usar a palavra class apenas para identificar esse elemento. Aí, para me selecionar ele aqui no JavaScript, ao invés de hashtag, eu colocaria .form. Tá? Então, essa é a grande diferença do querySelector para o getElementById. Dizem, né, se você pesquisar aí na internet, eles vão falar o seguinte, olha, que o getElementById é mais rápido para selecionar um elemento do que o querySelector. Mas essa rapidez é imperceptível, pessoal. Tá? Então, a grande diferença é, o querySelector me dá mais possibilidades do que o getElementById. Pronto, essa é a grande diferença, tá? Bom, beleza. Então, eu vou trabalhar apenas com a tag form, porque só tem um formulário, então não tem necessidade de identificá-la. E aqui eu vou usar o querySelector e vou selecionar o form através da sua própria tag, né? Com o nome da tag formulário. Tá ok? Beleza, capturei o formulário. Certo? Pessoal, então o formulário está capturado com o querySelector e eu armazeno ele dentro dessa variável formulário que eu estou trabalhando, ok? E aí, antes de eu continuar, né, eu gostaria de falar um pouquinho do DOM, só para a gente poder ver mais um pouquinho do DOM, que é o DOM. DOM é o document, é o objeto que armazena todas as tags que a gente tem dentro da página, lembra? Então a gente tem aqui ó, todas as tags, desde a doctype até a tag HTML, body, section, table, tudo isso aqui está armazenado na memória. E esse armazenamento é acessado através da variável aqui do objeto document, tá? E ele é chamado de DOM, ok? Então o DOM, ele permite que a gente acesse essa memória, manipule esses elementos, essas tags que estão lá nessa memória, mas quando eu falo manipule, quer dizer o seguinte, que eu posso recuperar ela e processar as informações que ela contém, como eu posso adicionar também coisa nova lá, ok? Que é coisa que a gente vai ver nos próximos vídeos, não deixe de assistir, tá certo? Beleza, então, vamos começar a evoluir a nossa aplicação. Então eu tenho aqui o meu formulário, que eu capturei, né? Então se eu capturei o formulário, agora eu tenho condição de fazer o que eu quiser com essa tag.
Vamos dar uma olhada como é que funciona isso? Olha, agora, nesse console aqui, ao invés de eu mostrar a variável botão, o que está armazenado nele, eu vou exibir o que está armazenado na variável formulário. Vou Ctrl S para poder salvar o script e também vou apertar o Ctrl S para poder salvar o HTML. Vamos aqui atualizar a nossa página e veja o que foi exibido para a gente aqui no console, ó. O elemento form. E olha que interessante, ele não capturou só a tag form. Como eu falei para vocês, o formulário ele serve para encapsular, para circular, para conter todas as outras tags que fazem parte desse formulário. Então, como eu coloquei esse H1 dentro do formulário, então ele pertence ao formulário. Então ele está aqui, ó. Quando eu capturei, ele também veio junto, o H1. Essa div que contém os campos, os inputs, também veio junto, ó. Também as divs e também os elementos inputs. Então, isso quer dizer que o elemento form não é uma variável comum, tá? Não é uma variável que a gente criou capturando apenas um elemento. Quando a gente pega o form, ele captura o formulário todo. Tudo que faz parte do formulário está dentro dessa variável agora, tá? Então, formulário não é uma variável normal, a gente chama ela de objeto. Por quê? Porque ela não contém só informações dela, ela contém todas as informações de todas as outras tags, todos os outros elementos que estão dentro do formulário. Então, formulário aqui é um objeto diferente dos demais, porque ele é composto por mais coisas, ok? Beleza, então, o que eu vou fazer agora? Se a gente já capturou o formulário, eu vou adicionar a ele um escutador de eventos, tá? Então, formulário.add event listener. Qual evento que eu quero escutar? Qual evento que eu quero que o navegador, o JavaScript, escute para ele executar alguma coisa? É o evento de, olha lá, o VS Code nos ajudando de novo, mostrando uma lista de eventos que podem ser implementados pelo formulário. O que eu quero é o submit, ou seja, quando ele enviar aquelas informações do formulário, eu quero que ele execute determinado código, tá? Então pode ser o código que está armazenado nessa variável. Eu vou passar esse código aqui para a linha de baixo. Porque primeiro eu tenho que criar a variável, que é uma constante, com o bloco de código que eu quero que seja executado, e aí eu estou falando, olha, escute o evento submit. Quando o evento acontecer, execute esse bloco de código que eu armazenei dentro dessa variável, dessa constante, ok? Feito isso, vou salvar o código, Ctrl S, vou atualizar a minha página. Quando eu clicar agora no botão mais, por que botão mais? Porque o botão mais é o meu input type submit, né, que vai submeter as informações desse formulário. Então, quando eu clicar, ele vai executar aquela função. Então, eu cliquei no botãozinho mais, está lá, ó, nome do produto não foi informado, porque ele está em branco, então a estrutura de decisão. Vou colocar um produto qualquer, Guaraná, e clicar no botão mais, está lá, e o evento submit aconteceu, ok? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa e tenham gostado desse conteúdo que eu passei por enquanto para vocês. Vamos para o próximo vídeo, que lá agora a gente começa a evoluir ainda mais, a implementar todos os códigos dentro desse formulário. Tá ok? Espero vocês lá.